E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Volney Rogério Pereira Júnior. Sou professor de ciências. Estou aqui para mais uma aula, onde hoje nós falaremos sobre doenças respiratórias causadas pelo ar contaminado. Eu tenho hoje como auxiliar, me ajudando, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? A Jéssica está ali fazendo a interpretação da aula. Bom, gente, como eu falei no início, nós vamos falar um pouquinho sobre doenças respiratórias causadas pelo ar contaminado. Mas para que a gente possa interpretar, entender as doenças respiratórias, como que elas se desenvolvem, qual é a fisiopatologia, quais são as fisiopatologias das doenças que nós vamos citar aí no decorrer da aula, é importante que a gente entenda algumas questões relacionadas, por exemplo, à fisiologia respiratória, a meio ambiente, a trocas gasosas. Aqui eu trouxe uma imagem no qual tem uma árvore aí muito bonita e eu faço um seguinte questionamento. Qual a relação entre a imagem e o nosso sistema respiratório? Bom, existe uma relação bastante próxima entre nós e os vegetais. A relação é porque nós todos somos seres vivos, somos formados por células, temos grande poder de mutação, conseguimos deixar descendentes, não é verdade? Entre outras características. A nossa relação também com os vegetais acontece na questão das trocas gasosas, ou seja, toda vez que nós inspiramos o gás oxigênio, nós liberamos gás carbônico, correto? Os vegetais, vocês devem saber, fazem o oposto. Os vegetais, eles absorvem o gás carbônico da atmosfera, o monóxido de carbono, e trocam esse gás carbônico pelo oxigênio, nos proporcionando esse gás tão importante para a nossa sobrevivência. Daí, então, já posso dizer para vocês que quando nós falamos em ar contaminado, a principal ação do homem para evitar a contaminação do ar, a princípio, é investir em vegetais, é investir na preservação da natureza. Não é à toa que a Amazônia, para o mundo, é considerada como o pulmão do mundo. Dada a grande variedade de seres vivos, a grande biodiversidade e a grande quantidade de vegetais, é também a grande variável quantidade de gás oxigênio que esta região do planeta proporciona para todos nós, por isso ela é chamada de pulmão do mundo. Então existe sim uma relação, gás carbônico, oxigênio. Nós absorvemos oxigênio, liberamos gás carbônico. Os vegetais absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, trocas gasosas. Gente, eu convido vocês a entender um pouquinho, a falar um pouquinho sobre a mecânica respiratória, para que a gente possa compreender como é que os agentes nocivos, agressores do ar, entram no nosso sistema respiratório e, por consequência, provocam doenças. É importantíssimo que a gente também entenda a fisiologia e a anatomia do sistema respiratório. Para isso, eu convido vocês a uma atividade a qual nós vamos chamar de atividade mão na massa. Quem quiser pode construir em casa e depois socializar aí com os colegas nas redes sociais, muito bacana. Essa atividade prática é uma atividade muito simples. É a construção de um modelo para que a gente possa interpretar a fisiologia respiratória. Quais são os materiais que nós precisaremos? Estão na tela, mas eu trouxe alguns deles aqui. Uma mangueirinha ou canudo, uma fita incolor, bexiga e uma garrafa PET. Pode ser pequena, média, grande. No meu caso, eu já construí o meu modelo e trouxe aqui para demonstração. Olha como que foi feito, qual foi o procedimento de construção. Eu peguei a mangueirinha, encaixei ela na tampa, fiz um buraquinho na tampa, encaixei ela aqui, consegui fixá-la com a fita adesiva. Na extremidade dessas mangueirinhas, eu coloquei 2 bexigas. Aqui eu peguei uma garrafa PET grande de água mineral. Também peguei uma bexiga grande e coloquei aqui na parte inferior da garrafa. Enfim, com muita simplicidade, construí o meu modelo.
Esse modelo aqui eu vou conseguir explicar um pouquinho da fisiologia respiratória, também passando pela anatomia. Vejam, se isso aqui fosse o sistema respiratório de fato, eu diria que esta mangueirinha aqui, esse pedaço de mangueira, seria a traqueia. Ali naquele local onde existe a divisão entre dois pedacinhos menores de mangueira, exatamente naquela bifurcação, eu vou chamar de carina. Os dois caninhos que estão na parte terminal da mangueira, eu posso chamar de brônquios, tá bom? E a bexiga, eu posso chamar de bronquíolos, ou talvez, podemos imaginar que aquilo ali são os alvéolos pulmonares, que é quando nós inspiramos, o nosso ar enche o pulmão, e a parte final do nosso pulmão chamam-se alvéolos pulmonares e tem um aspecto bem parecido com uma bexiga mesmo. Após o oxigênio encher esses alvéolos pulmonares, o oxigênio vai acabar passando dos alvéolos para a corrente sanguínea e vai para todo o corpo, se encaminhando as nossas células para a realização de reações químicas, né? Cujo objetivo é nos oferecer energia. Mas eu também gostaria de dizer para vocês que além desses órgãos que estão intimamente relacionados ao fluxo de ar, nós também temos outros órgãos, nós podemos chamar de anexos ou órgãos respiratórios, que também são muito importantes. Por exemplo, entre os pulmões, nós temos os intercostais, os músculos intercostais. Esses músculos intercostais vão fazer a elevação do tronco, do gradil costal, para que haja espaço para o pulmão insuflar. Além disso, pessoal, nós temos um músculo que fica embaixo dos pulmões aqui, que é simbolizado por esta bexiga, cujo esse músculo chama-se músculo diafragma. O objetivo do diafragma, toda vez que eu inspiro, o diafragma ele se contrai para que haja espaço para o pulmão insuflar também. Mas a contração dele é uma contração abdominal. Ele desce para que haja um espaço maior para que o ar possa entrar. Olha como que acontece a fisiologia respiratória aqui, ó. Imagine vocês, então, que essa aqui é uma pessoa, ela está inspirando, ela vai puxar o ar. Olha o que acontece com a bexiga lá, ó. Primeiro aqui embaixo é o diafragma vai se contrair. Assim que ele está se contraindo, olha o que acontece com os pulmões ali, ó. Ó. Inspira, expira. Sabe quantas vezes nós fazemos isso em repouso? Em repouso, quando eu digo em repouso, eu digo sentado, deitado, relaxado. Nós chegamos a fazer isso aqui de 18 a 22 vezes por minuto. A gente inspira e expira cerca de 20 vezes em média por minuto em repouso. Porém, quando nós estamos em atividade física, olha lá, ó, a inspiração e a expiração acabam sendo mais curtas e o fluxo respiratório ele é aumentado. É normal uma pessoa ter um fluxo, uma frequência de 60, 55 incursões por minuto. Imagine, você inspira e expira uma vez por segundo quando está em intensa atividade física. É chamado de apneia, quando este fluxo aqui, ele é muito lento, né? A apneia é quando a pessoa, ela inspira, expira e dá um tempo, inspira, expira, fica um tempo sem respirar, daqui a pouco, depois dos 10, 15 segundos, inspira de novo, isso chama-se apneia. Muitas pessoas têm isso aqui no momento do sono, tem que ver isso, não é muito bom ter a apneia do sono. Uma outra questão que pode acontecer é a dispneia, que é o quê? A dificuldade da respiração. Pode estar com o fluxo aumentado, normalmente com o fluxo aumentado, a pessoa está inspirando e expirando e ela está percebe uma dificuldade na respiração, porque a gente não pode ter a fadiga respiratória, a gente tem que inspirar, expirar e não sentir que o corpo sente fadiga, tá bom? A dispneia muitas vezes está relacionada a questões ambientais, a questões de intoxicação, a questões de uso de medicamento e até, por que não, insuficiência respiratória, quando a pessoa não está conseguindo respirar adequadamente, tá certo? Gente, passei um pouquinho pela
pela anatomia e fisiologia do sistema respiratório. É importante que vocês saibam que o sistema respiratório ele pode ser dividido em dois grupos. O grupo dos órgãos das vias aéreas superiores e aqueles que pertencem às vias aéreas inferiores. Quem são o grupo das vias aéreas superiores? O grupo das vias aéreas superiores estão aqui, ó, os principais. Nasofaringe, orofaringe, traqueia. Esses são órgãos muito importantes. Aqui na nasofaringe seria assim, ó, cavidade nasal, nariz e seios nasais, tá certo? Cavidade nasal, seios nasais. Aqui, orofaringe, ou seja, cavidade oral, porque nós sabemos que nós puxamos o ar. Podemos puxar tanto pelo nariz como pela boca. Quando eu puxo o ar pelo nariz, eu estou utilizando a cavidade nasofaríngea, ou seja, a cavidade nasal, seios nasais. Quando eu respiro pela boca, orofaringe. Assim que o ar entrou pelo nariz ou pela boca, ele vai descer por um outro órgão, a qual nós vamos chamar de traqueia. Aqui vocês vão observar melhor a traqueia. Olha lá, ó. A traqueia é esse órgão que vem lá, está descendo lá do pescoço, passando aqui por toda essa região onde a gente tem próximo aqui o osso externo, né? E aí a traqueia, em determinado momento, ela vai acontecer uma bifurcação. No momento dessa bifurcação, nós temos uma outra parte aqui do sistema respiratório, é chamado de carina, tá bom? Carina. A carina é o local onde nós vamos ter uma ramificação desse órgão. A traqueia vem até a carina se ramifica em dois outros órgãos que vai para cada um dos outros pulmões, a qual nós vamos chamar de brônquios. Vocês já ouviram, já escutaram muito falar em bronquite, mas eu estou falando em brônquios, ó. Os brônquios se ramificam a partir da carina, a partir da traqueia, os brônquios seguem o seu caminho, lá na porção mais distal dos brônquios, nós vamos ter os bronquíolos, que são mais, já são microscópicos alguns, e depois dos bronquíolos, os alvéolos pulmonares, que é a parte final onde o oxigênio vai se encontrar. É ali que acontece a troca gasosa. É ali, nos alvéolos, que o oxigênio vai passar para o sangue e que o sangue vai trocar o oxigênio pelo gás carbônico, né? Porque, ó, eu inspiro o oxigênio e expiro gás carbônico, tá bom? Então, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Nas vias aéreas superiores e parte das vias aéreas inferiores, nós temos uma região, um conjunto de órgãos muito importantes, que são os cílios. Vocês já viram esses pelinhos que tem no nariz, na cavidade nasal, que você consegue enxergar? Esses pelinhos são chamados de cílios, e eles desenvolvem uma função muito importante. São os cílios que servem como barreira, já a barreira natural do nosso organismo, frente a agentes nocivos. Porque quando eu inspiro o ar atmosférico, eu não consigo trazer apenas o oxigênio. Eu trago com essa inspiração pólen, poeira e outros agentes alergênicos, tóxicos. Muitos deles ficam presos nesses cílios. À medida que o ar vai descendo, ele também vai se encontrar com outros cílios que estão na traqueia, ali perto da carina, nos brônquios, tá certo? Esses cílios vão, a princípio, impedir a entrada desses agentes agressores. Mas eles também têm outra função muito importante. A função que eles realizam no período noturno. Vocês já observaram uma pessoa dormindo? A pessoa, quando está dormindo, normalmente ela está engolindo alguma coisa, engolindo a saliva. Eu quero dizer para vocês assim, ó, durante o período noturno, acontece a higiene respiratória, a higiene brônquica. O que acontece? Nós temos um sistema que é chamado sistema mucociliar. Esse sistema, que fica lá no sistema respiratório, ele tem a função de pegar todos esses agentes agressores, transformar esses agentes num muco, cujo esse muco será expelido pelos cílios. Os cílios ficam vibrando, né? Ficam mexendo esses pelinhos para expelir essa sujeira lá para cima. Normalmente, a gente elimina isso aí através da tosse e joga. Durante o período noturno, não dá para fazer isso.
a gente está lá descansando, então vem até a glote e a gente acaba engolindo, tá bom? E a gente depois elimina lá no sistema digestório. Vejam que interessante, gente. A pessoa que tem qualquer tipo de dificuldade nesse processo de higiene, como quais tipos de dificuldade? Por exemplo, o tabagismo, a pessoa que fuma demais, ela acaba paralisando a função desses cílios. Esses cílios não conseguem eliminar esse muco aqui do sistema respiratório. E aí esse muco fica ali preso nas paredes dos brônquios, da traqueia, provocando as doenças respiratórias. Algumas delas que eu vou citar aí na frente. Mas assim, algumas ações, como o que eu falei, tabagismo, mas assim, a exposição a atividades industriais, a exposição à poluição do ar, a locais de mineração, a locais de agricultura cujo uso excessivo de agrotóxicos também contribui para isso, tá? Então, inalar um ar que esteja contaminado promove significativamente uma paralisação dos cílios e um comprometimento do sistema mucociliar. A gente não vai conseguir eliminar essa sujeira. E essa sujeira presa nos pulmões, essa sujeira presa nesses órgãos que eu citei agora há pouco, elas são condições fundamentais para o aparecimento das doenças respiratórias, doenças que nós vamos falar aí na frente, tá bom? Esse slide aqui eu falo um pouquinho sobre isso que eu acabei de citar, o sistema mucociliar e a importância desse sistema mucociliar para a higiene respiratória, beleza? Vamos ver se vocês entenderam, gente. Quais destes não se trata de um órgão do sistema respiratório? Alternativa A, brônquio. B, esôfago. C, traqueia. D, nasofaringe. Quais desses órgãos aqui não pertencem ao sistema respiratório? Agora com vocês eu já volto. E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, quem respondeu esôfago acertou. O esôfago não pertence ao sistema respiratório, beleza? Dentre aqueles órgãos que eu citei, que fazem parte das vias aéreas superiores ou inferiores, o esôfago não foi citado, beleza? Quando nós falamos sobre doenças, patologias respiratórias, nós vamos ter que associar as patologias respiratórias a uma deficiência do sistema mucociliar. Eu falei para vocês, há alguns slides atrás, que o sistema mucociliar é aquele sistema que vai fazer a higiene respiratória, que vai proteger o nosso pulmão, o nosso sistema respiratório, dos agentes agressores do ar, dos agentes que estão dispersos no ar e que acabam entrando no momento da inspiração. Então, se eu tenho um sistema mucociliar íntegro, capaz de fazer a higiene brônquica, eu não vou ter problemas. Agora, qualquer malefício nesse sistema, eu estou comprometendo esse, que é uma das funções vitais no nosso organismo. Aqui eu tenho um exemplo disso, a asma. A asma é uma inflamação, tá certo, gente? É uma inflamação que ocorre geralmente nos brônquios. Quando a pessoa diz assim, eu tenho bronquite asmática. Brônquios, gente, os brônquios que saem lá da traqueia, eles tendem a transportar, por ali o ar, o oxigênio até os alvéolos pulmonares, bronquíolos e alvéolos. Quando esses locais, esses canais, estão ali acometidos por muita poluição, por infecções diversas e coisas parecidas, acontece o quê?
acontece um estreitamento desse canal. E esse estreitamento pode promover isso que nós estamos vendo na imagem à minha esquerda ali, ó. Aqui eu tenho um brônquio tomado por agentes. E quando isso acontece, há uma dificuldade na passagem do oxigênio até os alvéolos. E a pessoa então sente aquela sensação de apneia, né? De dispneia, desculpa, aquela falta, aquela dificuldade em respirar. A frequência respiratória normal, que seria de 20, 22 vezes por minuto, acaba indo lá para 36, 40. A pessoa sente aquela dificuldade excessiva de respirar. Esses sintomas caracterizam a asma, tá bom? A asma brônquica, que é, na verdade, a inflamação dos brônquios em função dessa dificuldade que o sistema mucociliar encontrou para fazer a higiene brônquica. Quem são as pessoas que têm isso? Só os tabagistas? Não. Isso aí pode ser crônico e pode ser também genético. Existem pessoas que herdam essa condição, por exemplo, dos pais, né? Por isso que eu citei hereditário, genético. Existem pessoas que, por fatores alergênicos, como por exemplo pólen, pouca presença no pólen, uma presença pequena, por exemplo, de poeira, já provoca asma. Então, a pessoa primeiro ela precisa descobrir qual é o mecanismo que para ela promove essa inflamação, né? Mas a asma também pode ser adquirida. Uma pessoa que tem uma situação normal do sistema respiratório vai trabalhar numa região onde tem grande poluição do ar. Ela pode vir, sim, a desenvolver essa patologia, no sentido de que se essa região comprometer o sistema mucociliar dela, ela vai acabar desenvolvendo a asma, tá bom? Vamos ver aqui. Quem convive com a asma sabe que essa imagem aqui é bastante emblemática. A imagem da direita aqui é uma pessoa utilizando a bombinha. Antigamente eles faziam inalação, né? Umidificavam aquele ar, usavam de medicações para que os brônquios se dilatassem ainda mais, para que houvesse um alívio e o ar começasse a passar com mais fluidez. Hoje é utilizada a bombinha, que tem o mesmo efeito daquela inalação, né? Vai lá e faz aquela bombinha, inspira aquilo ali, né? Qual que é a função principal disso? É fazer uma dilatação, um aumento do calibre dos brônquios, para que o ar faça o seu caminho, né? Para que ele possa chegar até os alvéolos com naturalidade e desenvolver aquilo que a gente chama de troca gasosa, tá bom? Bom, isso aí. Vamos ver se vocês entenderam, pessoal. Sobre o sistema mucociliar, é correto afirmar: o sistema que contribui para a redução da poluição do ar no planeta. Será que é essa a função do sistema mucociliar? B. Está relacionado com a redução do efeito estufa. C. A diminuição de sua eficácia pode provocar o aumento dos sintomas da asma. D. Está presente apenas na nasofaringe. Vamos ver se vocês entenderam. Um minutinho e eu já volto. Daí, pessoal, responderam? Olha lá, alternativa C. A diminuição da eficácia do sistema mucociliar pode provocar a asma, né? Assim como as outras doenças do sistema respiratórios. Lógico, essas que são relacionadas à contaminação pelo ar contaminado. O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Hoje nós fizemos uma retomada da anatomia e da fisiologia do sistema respiratório. Nós vimos um pouquinho sobre a fisiologia do sistema mucociliar
e vimos a importância da integridade desse sistema, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula e fica aqui um grande abraço, até a próxima.